Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta para mais uma edição do nosso programa Fagulhas de Luz. Esse que é o nosso momento diário de reflexão com perguntas para o Sidney Fernandes, e as respostas do Sidney são muito interessantes e, claro, provocam ainda mais a nossa reflexão e a nossa vontade de continuar estudando e pesquisando. Hoje é terça-feira, lembrando que você acompanha o nosso programa na 87 FM, na Rádio SEAC, Instagram, Facebook e no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Passando por lá, deixe o seu like em algum vídeo, deixe o seu comentário, sua pergunta e se inscreva no nosso canal ativando as notificações para não perder as futuras postagens, os futuros vídeos, os futuros programas Fagulhas de Luz. Sidney, a pergunta de hoje é a seguinte, talvez muitas pessoas tenham dúvida disso. Eu mesmo não sabia dessa situação, não sei se é assim. É verdade que os evangelhos foram escritos muito tempo depois dos acontecimentos narrados pelos evangelistas? Seja bem-vindo ao Fagulhas da terça-feira. Na verdade, consta sim que o primeiro evangelho teria surgido apenas 40 anos mais tarde da morte do Cristo. E o evangelho que trouxe, inclusive, o Apocalipse de João, teria sido escrito, aliás, ditado por ele, quando ele já estava com mais de 90 anos, ele já estava cego, e muito tempo mais tarde, portanto, da morte de Jesus. Mas Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, no momento em que ele cita que Gesiel, perseguido, tornou-se escravo nas galés, fez o bem para um romano que dirigia o barco, o navio em que ele se encontrava, foi liberado, foi atrás da casa do caminho e lá ele encontrou Simão Pedro. E Simão Pedro o presenteou, porque ele não sabia, primeiro ele não sabia que o enviado já tinha vindo. Uhum. Aquele que havia sido profetizado que viria trazer as verdades. Os profetas anunciavam a vinda do Cristo há muito tempo. Daí a distinção que a gente faz entre Jesus e o Cristo, né? Uhum. Porque apareceram muitos Cristos, mas só esse Jesus Cristo que é o autêntico enviado por Deus. Pois bem, Gesiel, por sugestão de Simão Pedro, troca de nome. Passa a se chamar Estevão, muito conhecido no meio cristão, porquanto foi o primeiro mártir, o indivíduo primeiro cristão morto, inclusive a pedradas. Amando de quem? Paulo de Tarso, olha só. Eita. Gesiel, quando recebeu das mãos de Simão Pedro uma cópia, um original do Evangelho, isso fazia mais ou menos, não lembro o tempo exato, 3, 4 anos depois da morte de Jesus. Primeiro que ele não sabia que Jesus já tinha vindo, não sabia que ele tinha morrido, e não sabia que existia uma cópia do Evangelho. Ele pegou aquela cópia, reverenciou-a, dizendo que ali estava a chave divina da sua vida. Então, pelos relatos de Emmanuel, eu acredito que com 3, 4 anos depois da vinda de Jesus, já existia uma cópia do Evangelho nas mãos de Simão Pedro, que repassou para Gesiel, que a partir dali mudou de nome para Estevão. Mas a tudo é muito nebuloso. Jerusalém foi destruída pouco tempo depois da morte de Jesus. Não ficou nenhum relato, nenhum documento. A única coisa que ficou foi o Muro das Lamentações. Não ficou nenhum documento nem para citar a palavra de Jesus. Agora, como é que nós temos certeza de que os evangelhos são autênticos e que Jesus existiu? Pelo método da múltipla confirmação. Quando muitas pessoas que não se conhecem, nunca se viram, nunca se falaram, emitem a mesma ideia, nós estamos diante de uma grande evidência da existência de Jesus.
Há muitos documentos romanos que falam do cristianismo, da perseguição aos judeus, aos cristãos, mas não há nenhum documento que fale de Jesus. Mas, sem dúvida, os 4 evangelhos, que São Jerônimo reduziu a 4, eram dezenas de evangelhos apócrifos, ficamos com Mateus, Marcos, Lucas e João. Um detalhe: as cartas de Paulo, as epístolas, foram escritas por Paulo muito antes dos evangelhos. Então a gente encontra as epístolas lá no fim do Novo Testamento, quando deveria estar no começo, né? Porque elas antecederam os evangelhos chamados canônicos.